Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse julgamento, né, para trazer informações da expectativa para o dia, com o advogado criminalista Hugo Leonardo, que é conselheiro do Instituto de Direito de Defesa. Doutor Hugo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Depois de nós acompanharmos na semana passada o início do julgamento com o relatório, manifestação da Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Ministério Público Federal, responsável pela acusação, e também a oportunidade da sustentação oral dos advogados, daqueles que estão em julgamento. Agora nós teremos a retomada com o voto do relator. Por tudo que o senhor acompanhou, quais são as considerações, o que deve chamar a atenção no dia de hoje? Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês nessa manhã de julgamento. Olha, o Brasil todo está assistindo a um processo rumoroso, né, em que tudo foi discutido muito amplamente. Todos nós estamos vendo todos os detalhes desse julgamento, estamos vendo a abundância de elementos que foram, enfim, trazidos aí ao conhecimento de todos nós, e nos parece, pelo que nós acompanhamos da instrução criminal, que há uma situação bastante delicada para os acusados em termos de prova, né? Nós temos muitas provas sendo trazidas. O que se espera, efetivamente, qual vai ser o peso e a classificação jurídica que haverá em relação a essas provas, né? Muitos advogados que fizeram sustentação oral, por exemplo, estão dizendo que esses elementos que foram produzidos não configurariam os crimes pelos quais os acusados estão denunciados e sendo processados. Então, a expectativa é agora nós entendermos qual vai ser a valoração que os ministros farão em relação a esses elementos. Quer dizer, se esses elementos são suficientes a configurar esses crimes ou não. Mas fato é que existem muitas provas de toda a narrativa da acusação. Doutor Hugo, muito prazer em tê-lo aqui conosco, muito obrigado pelo seu tempo. É exatamente o contrário, o senhor afirma exatamente o contrário do que afirmam os advogados de defesa. Diz que não há prova de absolutamente nada, né? Há também o conceito que eu queria que o senhor comentasse, o conceito jurídico, confirmasse ou não a existência desse conceito, segundo o qual, no Brasil, a legislação só tipifica ou julga um crime que foi, de fato, cometido. Não parece ter sido esse o caso, né? Ou no Brasil, todo esse julgamento faz com que cogitação de crime, se é que houve, também se configura crime. Porque não era, né? Mas, enfim, de repente, no Brasil, tudo acontece. Até o passado é incerto, né? E eu gostaria que o senhor, como especialista, comentasse isso. Olha, quando nós estamos nos referindo a um processamento criminal e a validação daquelas provas existentes, é importante a gente ter em mente que, invariavelmente, nós não vamos ter uma prova acachapante. Por exemplo, neste caso, efetivamente, nós não temos uma ata de uma reunião na qual se deliberou por tentar dar golpe no país. Quer dizer, o que nós temos são diversos elementos historicamente construídos, e isso não se confunde com narrativa. O que nós temos são elementos historicamente construídos de que havia, sim, um plano de tentativa de golpe, tá? No que diz respeito aos atos preparatórios e à própria consumação do delito, e eu digo isso com muita tranquilidade porque participei das discussões legislativas da legislação de defesa do Estado Democrático de Direito, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que era muito mais dura, inclusive, que era aquela lei outorgada, né, durante o último regime civil-militar. Esta legislação, ela traz como pressuposto o crime consumado na figura da tentativa. Porque, efetivamente, você não pode perseguir e punir um crime de golpe consumado. Haja vista que, se o golpe for dado, as pessoas que deveriam julgar não estariam mais ali.
Isso não se confunde com atos preparatórios, tá? Atos preparatórios seriam como foi dito, cogitar o crime. Quer dizer, mentalizar o crime, coisa que o valha. A exteriorização do ato preparatório, quer dizer, da mentalização, a exteriorização da mentalização já é uma tentativa. Isso não é ato preparatório, tá? Principalmente nesse tipo de legislação. Então, veja que nós temos minutas trazido a público. Nós vimos a hipótese de circulação de dinheiro para financiar agentes. Nós vimos pessoas oficiais se aproximando de casa de ministro. Isso não se confunde com ato preparatório, isso é execução. Doutor Hugo, muito prazer estar com o senhor aqui no Jornal Gente ao Vivo, esclarecendo aí questões para a gente jurídicas, né, do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu tenho uma dúvida jurídica que muitos ouvintes e telespectadores compartilham também comigo. Não seria mais adequado, por se tratar de um ex-presidente, ele estar sendo julgado pelo plenário do STF? Como é que a gente explica isso? Olha, o Supremo Tribunal Federal, quando ele, pós-Constituição de 88, ele começou com esse novo formato. O Supremo Tribunal Federal, ele não tinha esse poder de corte constitucional que tem hoje. De lá para cá, desde a ação penal dita mensalão, passando pela Lava Jato e por outras ações penais originárias que houve ali em julgamento no Supremo, o Supremo alterou a sua jurisprudência, né? Se nós formos observar, por exemplo, o julgamento do mensalão foi feito pelo plenário, né? De lá para cá, houve uma alteração no entendimento do Supremo Tribunal Federal, justamente pela situação de travamento da Corte, né? A Corte ficou, no julgamento do mensalão, e sem dúvida alguma, os senhores vão lembrar muito disso, quer dizer, nós pedíamos um recurso porque todos os ministros estavam empenhados naquelas sessões. O Supremo mudou essa orientação e houve outros entendimentos também. Na Lava Jato, por exemplo, o Supremo adotou o entendimento de que ele não faria os julgamentos conjuntamente em relação àquelas pessoas que detinham um foro especial por prerrogativa e pessoas que não detinham. Coisa diferente do mensalão também. Então, há, de fato, um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, gostemos ou não. Quer dizer, não me parece que esse entendimento foi feito para este caso. Porque, como eu disse, do mensalão para a Lava Jato, já houve uma mudança de entendimento no que se referia àquilo que seria julgado pelo plenário da Corte ou não. E o Supremo cada vez mais tem restringido a hipótese de casos estarem no plenário do Supremo Tribunal Federal, em especial aqueles que, apesar de haver o que a gente chama de conexão probatória, haver conexão probatória entre os casos, ele tem desmembrado esses casos para serem julgados em instâncias inferiores, por exemplo. Doutor Hugo Leonardo, queria perguntar para o senhor sobre possibilidade de algum tipo de recurso, de interposição de embargo após o fim do julgamento, não é? Como a Sônia perguntou para o senhor, essa questão que envolve um julgamento numa turma é algo relativamente novo no Supremo Tribunal Federal. Na visão do senhor, para que seja possível algum tipo de embargo, qual é a composição ali dos votos? Sendo mais prática, quantos ministros precisam discordar do relator? Olha, na verdade, eu queria dar um passo atrás, porque eu sou bastante crítico em relação a uma instância única de jurisdição. Nós subscrevemos o Pacto São José da Costa Rica e lá tem uma perspectiva de duplo grau de jurisdição. Isso é uma racionalidade absolutamente importante para o sistema de justiça. Quando nós estamos falando em ações penais originárias, principalmente na Suprema Corte, o duplo grau de jurisdição fica prejudicado, evidentemente. A gente costuma brincar que o Supremo Tribunal Federal, por ser a mais alta corte, ela tem o direito de errar por último. Mas o fato é que todo julgamento deveria
por uma questão de racionalidade técnico-jurídica e de aprimoramento daquela decisão, passar por 2 esferas jurisdicionais. Então, eu vejo com bons olhos a possibilidade de uma possibilidade de embargos infringentes e que isso possa atrair voto de outros ministros. Eu vejo com bons olhos isso. Muito embora nós estejamos falando de um julgamento no mesmo grau de jurisdição, quer dizer, traríamos ministros de outra turma para que esse julgamento pudesse ser realizado num colegiado maior. Com relação ao número de votos, basta um voto divergente, né? Basta um voto divergente. A situação dos embargos, para que servem os embargos infringentes em matéria penal? Significa que se há um voto divergente, você ainda pode ter uma dúvida em relação àquilo que se está decidindo, né? Isso ontologicamente a forma que se resolveu do ponto de vista processual penal para chegarmos a julgamentos mais bem acabados. Então, eu vejo com bons olhos a possibilidade de embargos, mas uma coisa é importante dizer: a matéria dos embargos infringentes, ela se refere única e exclusivamente ao recorte trazido no voto vencido. Então, se houver vamos dizer, por exemplo, uma hipótese, tá? Em relação ao mérito, há uma unanimidade dos ministros. E em relação à dosimetria da pena, há um ministro ou 2 ministros vencidos. Se houver possibilidade de embargos infringentes, ele só deve se circunscrever ao objeto daquele voto ou daqueles votos que ficaram vencidos, ou seja, a dosimetria da pena. Então, a gente precisa ficar atento à possibilidade de divergência entre os ministros e a possibilidade de cabimento desses embargos e qual o espectro que esses embargos efetivamente teriam. Doutor Hugo, para a gente finalizar, o senhor que pertence ao Instituto de Direito de Defesa, me parece que os advogados dos réus, eles têm feito uma grita de forma isolada a respeito de cerceamento de defesa, provas que não foram compartilhadas a tempo. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar ali manifestações que vão absolutamente contra aquilo que o Estado Democrático de Direito. Isso é questão de prova, um acredita, o outro não acredita, um convencimento, outro não tem. Isso é uma questão de você fazer. Agora, a paridade de armas precisa ser garantida. E nesse caso, nós não estamos vendo a OAB e outras instituições abraçarem essa causa para questionar o Supremo Tribunal Federal por que isso não aconteceu. O senhor tem alguma explicação para isso? O lado político daqueles que estão sendo investigados? O que pode estar contaminando e impedindo essa cobrança mais enfática sobre as regras do jogo? Olha, eu discordo que os advogados que estejam atuando na causa tenham feito gritos isolados, tá? O próprio Instituto de Defesa do Direito de Defesa, do qual fui presidente e hoje tenho a honra de pertencer ao conselho, por meio do seu atual presidente, deu uma entrevista de quase página inteira na Folha, justamente criticando o inquérito das fake news, que foi o nascedouro de tudo isso. Eu, pessoalmente, dei inúmeras entrevistas há anos, eu venho dando e falando do inquérito que foi o originador dessa ação penal e falando da ilegalidade desse inquérito em diversos veículos de comunicação. Então, não há uma grita isolada dos advogados. Evidentemente, o que há é uma politização desse tema e o processo penal ele passa a ser discutido pela opinião pública ou pelas pessoas nas redes de uma forma completamente atécnica. E é verdade também que os advogados devem ter acesso a todos os elementos de prova. Então, os advogados não estão isolados nisso. Há um representante da OAB acompanhando todas, inclusive ex-presidente da OAB de Minas Gerais, o advogado Dr. Sérgio Leonardo, ele tem acompanhado todas as sessões in loco, coisa que não é comum e não acontece nos tribunais inferiores e nas varas federais ou estaduais. Então, esse julgamento, tudo que se pode dizer, veja, eu não estou concordando com os ministros cuja decisão a gente nem sabe qual vai ser. Tenho divergências com vários dos posicionamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal, tenho divergências, inclusive, com a condução, muitas vezes, do ministro Alexandre de Moraes. Agora,
não dá para dizer que esse é um julgamento de exceção, tá? É verdade que em todos os casos que nós atuamos, dos mais simples aos mais complexos, nós trazemos muitas vezes discussões de ausência de cadeia de custódia da prova, da forma como essa prova foi produzida ou exposta aos advogados. Semanas atrás eu participei de uma operação, por exemplo, da qual nós não tivemos acesso e havia pedidos de busca e apreensão e demoramos dias para ter acesso. Isso não é isolado neste caso. Infelizmente é um problema do Brasil. Nós precisamos amadurecer em relação a isso. Olha, veja só, há problemas seríssimos na justiça criminal brasileira, seríssimos. E nós podemos ter certeza que o julgamento que nós estamos acompanhando, ou iremos acompanhar a partir de hoje, sem dúvida alguma, encerra os menores problemas trazidos na justiça criminal. Nós temos problemas, por exemplo, de pessoas que já cumpriram suas penas de forma integral e ainda estão presas, sem que moram no Brasil. Então, nós estamos diante de um caso rumoroso em que vai haver discordância, mas este caso está longe de ser o caso de uma injustiça plena ou de um tribunal de exceção. Isso não está acontecendo no nosso país, não podemos ratificar esse tipo de fala. E também não podemos dizer que os advogados estão isolados numa grita, a não ser que essa grita seja política. E tem muitos advogados fazendo política na tribuna. Aí, de fato, eles devem ficar isolados, porque esse não é o papel da advocacia criminal. Doutor Hugo Leonardo, advogado criminalista, muito obrigado aí pela presença aqui. Eu tenho mais uma pergunta, Pedro, pois não, por favor. Sobre a atividade política dos advogados, eu queria fazer uma pergunta. Eu estou vendo aqui que o senhor é membro do Grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados ligados ao Partido dos Trabalhadores e que tem conhecido por defender as prerrogativas de réus de esquerda, né? Como advogado ligado a um grupo claramente contaminado pela questão ideológica, que é esse grupo do qual o senhor faz parte. Olha, o Grupo Prerrogativas, para quem não sabe, é um grupo de WhatsApp que foi formado há anos atrás, lá nos idos da Lava Jato, no início da Lava Jato, onde juristas conversavam sobre o que estava acontecendo no país em relação aos julgamentos havidos ali no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, juiz Sérgio Moro, coisa que o vale, inclusive posicionamento dos tribunais superiores. Não é verdade que esse grupo seja ligado ao PT. Eu, pessoalmente, não faço parte da coordenação desse grupo. Eu estou nesse grupo, assim como existem vários ministros nesse grupo. Ministros de tribunais, juízes, promotores, que nenhum deles tem vinculação. É verdade que muitas das pessoas que lá estão têm vinculação partidária, não é o meu caso. E eu também não represento esse grupo. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma atividade político-partidária, mas, muito ao contrário disso, participei de debates legislativos nas últimas décadas no país, de todos os matizes, e fui chamado para discutir, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, diversos projetos de lei. Sempre me manifestei com bastante independência. Então, não vejo nenhum problema em poder afirmar categoricamente de que vejo alguns advogados que estão participando desse julgamento fazer uma manifestação política e não jurídica. Posso dizer isso com tranquilidade, porque não tem uma defesa, um artigo escrito, uma entrevista na qual eu tenha me manifestado politicamente e sim tecnicamente. Agora, é fato que entendermos a atividade política de uma forma racional e inteligente e honestamente, com honestidade intelectual, nos diz que nós temos efetivamente algumas premissas, algum lado na história do país. E eu não tenho nenhum problema em manifestar isso. Eu sou uma pessoa que preza pela legalidade, preza por uma justiça social bastante efetiva e por uma lei penal mais garantidora e muito menos punitivista do que essa que nós temos aí. Então, se eu poderia dizer que eu tenho um lado politicamente, o meu lado é esse. Doutor Hugo, muito obrigado aí pelas suas explicações aqui, pela participação conosco. Até uma próxima, viu? Muito obrigado, eu agradeço, continuo sempre à disposição de vocês. Obrigada. Já tem mais informações.
Esta meia hora tem o apoio da ESPM, o inusitado em constante movimento. Na ESPM